Este é o canal Academia em Debate, eu sou Ayrton Cansado e agora vamos para a parte 3 da série sobre o mestrado acadêmico em desenvolvimento regional da Universidade Federal do Tocantins, com entrada prevista para 2027. Importante, este vídeo resume os principais pontos do edital relativos ao projeto. Ele não substitui, em hipótese nenhuma, o edital, que permanece com leitura obrigatória, uma leitura integral e obrigatória, e qualquer informação do edital, ela se sobrepõe a esse vídeo. Esse vídeo tem caráter didático de apoiar na resposta ao edital. Em caso de divergência, o texto do edital prevalece sobre esse vídeo. O edital a que nos referimos é o 23/2026, para seleção de aluno regular para entrada em 2027. Vamos começar. Projeto, características gerais, tá, do mestrado. Estamos na área Ciências Sociais Aplicadas, na grande área da CAPES, e na área de Planejamento Urbano e Regional / Demografia. No nosso caso, Planejamento Urbano e Regional. Demografia é uma outra área irmã da área de Planejamento Urbano e Regional, mas nesse caso, as temáticas são mais voltadas ao Planejamento Urbano e Regional. Como dito, regras do edital são aquelas que baseiam a possibilidade ou não de você continuar participando do processo seletivo. Então, atente-se às regras do edital. Existem algumas referências sugeridas no próprio edital. Elas estão ao final em um anexo. E existem as referências clássicas e as referências atuais. Referências clássicas são autores que já são bastante conhecidos nacional e internacionalmente sobre a temática, certo? E as referências atuais são referências um pouco mais recentes, que tratam de novidades ou novas metodologias relacionadas com o tema. Sugere-se equilíbrio entre as referências sugeridas, as clássicas e as atuais. Mas uma coisa é importante: você terá 24 meses a partir do momento que for selecionado para o programa, então o seu projeto tem que ser execuível no prazo. O orientador ou orientadora com certeza vão lhe ajudar nesse processo de equacionamento do tempo. Alguns outros vídeos aqui do canal vão falar sobre isso também. Linhas de pesquisa. A primeira delas, Economia, Planejamento e Desenvolvimento Regional. Me desculpem que eu vou ater à leitura da linha de pesquisa para que não haja confusão. Eu vou comentar algumas coisas também. Esta linha de pesquisa aborda temas relacionados aos processos inerentes ao desenvolvimento regional a partir da economia com outras áreas do planejamento regional e urbano. Pretende-se desenvolver pesquisas que realcem abordagens alternativas sustentáveis dos processos de desenvolvimento regional, urbano e rural, tais como. Vocês podem ver que aparecem coisas importantes aqui. Tá? Então, a primeira é temas relacionados aos processos inerentes ao desenvolvimento regional a partir da economia com outras áreas do planejamento urbano e regional. Então, são pesquisas que realcem abordagens alternativas sustentáveis dos processos de desenvolvimento regional, urbano e rural. E essa linha de pesquisa elenca alguns temas que são sugestões para os projetos que estejam vinculados a ela. O primeiro, arranjos produtivos locais. Combate à pobreza e às desigualdades. Gestão social e dinâmicas territoriais. Análise do ambiente institucional e novas perspectivas de planejamento do desenvolvimento regional. Não vamos nos ater aqui aos conceitos. Isso é um trabalho de quem for elaborar o projeto. Tá? Mas essas são as temáticas que esta linha preconiza, certo? São as temáticas as quais são
aderentes, essa é a palavra, com essa linha. Na segunda linha, a gente vai para sociedade, políticas públicas e desenvolvimento regional. Esta linha de pesquisa aborda temas relativos às questões sociais, políticas, culturais e ambientais relacionadas às problemáticas rurais e urbanas, considerando os aspectos históricos e a sua expressão temporal e espacial. Sua expressão temporalmente e espacialmente. Pretende-se investigar, nessa linha, mudanças e impactos nos processos de desenvolvimento regional, causadas tanto pelas ações estatais quanto pelo protagonismo dos atores sociais. Igualmente, a linha de pesquisa se destina a investigações que focam nos processos de formação da agenda e implementação de políticas públicas, bem como avaliação de políticas, programas e projetos a partir de uma abordagem interdisciplinar. O que eu consigo ver emerger aqui dessa linha de pesquisa? A questão dos aspectos históricos e sua questão temporal e espacial aparece com muita força aqui. E mudanças, essas mudanças causadas tanto por atores públicos quanto por atores sociais. E uma última palavra, abordagem, uma última expressão, desculpa, abordagem interdisciplinar. Como eu disse, não vamos entrar nos conceitos, isso fica para aquelas pessoas que se interessarem por essa linha. A exemplo da linha anterior. Regras gerais. É necessário que você indique uma linha de pesquisa. Você não pode fazer a inscrição sem indicar uma linha de pesquisa, porque a depender dessa linha de pesquisa, como vocês viram que são duas, e elas têm diferenças, então o seu projeto ele vai ser avaliado de acordo com a linha de pesquisa escolhida. Então escolha a linha de pesquisa. Você tem de usar, aqui não é escolha, 3 referências que estão no anexo 2. Tá? E essas referências, se forem capítulos distintos, elas são individualizadas. Então, podem ser 2 capítulos, por exemplo. Entre 15 e 20 páginas. Aqui pode parecer bobagem, mas não é. Muitas pessoas já perderam o processo seletivo, não tiveram inscrição homologada porque tinham 14 páginas ou tinham 21. Lembrando que a capa e a folha de rosto não fazem parte dessa contagem. Entre 15 e 20 páginas, excluindo folha de rosto e a capa. Formato A4, tá? No Word você consegue formato A4. O espaçamento ele é 1,5 por meio da fonte Times New Roman, tamanho 12. Certo? Sem atender a esse formato, a inscrição não vai ser homologada, porque, como eu disse, as regras do edital são para serem cumpridas neste processo seletivo. O nome do candidato vem apenas na capa, junto com o título do seu projeto, tá? Na verdade, a gente chama aqui de pré-projeto de pesquisa ou projeto, indiferente, mas capa, o nome do candidato vai estar lá, o título e a linha de pesquisa. Então, 3 coisas devem estar nessa capa. O projeto tem que estar em português. A delimitação do tema e o problema de pesquisa tem que estar claros, tá? Então coloque um título, delimitação do tema e problema de pesquisa. E aí verse sobre. Justificativa e relação com a linha de pesquisa. Como eu estou fazendo um projeto que tem uma linha de pesquisa que foi escolhida, então a minha justificativa e a minha relação com a linha de pesquisa, elas têm que ter sentido e têm que ter coerência. Tá? Então, qual que é a justificativa social, qual que é a justificativa empírica, qual que é a justificativa acadêmica e por que esse seu projeto ele tem a ver com a linha de pesquisa. A justificativa, você pode ler ela de uma outra forma. Justificativa é o motivo pelo qual você quer se dedicar 2 anos a pesquisar essa temática. E a relação com a linha de pesquisa aqui
Se você a escolheu, então você tem que explicar o porquê e qual é a relação com essa linha de pesquisa. Bom, aqui uma coisa onde muita gente peca, tá? Mesmo aqueles que já estão mais avançados dentro da academia. Isso aqui é uma sugestão, isso não está no edital. Isso vem da minha experiência acadêmica prévia. Se você achar que a sugestão não cabe, não a siga. Mas se eu pudesse sugerir alguma coisa, sugerir o seguinte: você tem objetivos gerais e específicos. Isso está claro lá que eles precisam ser apresentados. O verbo deve esperar uma operação intelectual e não uma operação concreta. Lembrem-se que estamos no mestrado acadêmico. Se o verbo couber em um relatório de consultoria, como, por exemplo, propor, elaborar, desenvolver, implementar ou criar, ele provavelmente vai ser considerado não adequado pela banca de seleção. Não adequado no sentido amplo do termo, tá? Sugestões. Mais uma vez, isso aqui não é regra. Se eu estivesse fazendo o processo seletivo para mestrado, eu colocaria esses objetivos gerais ou alguns desses específicos. Analisar é um bom verbo. Compreender, investigar, examinar, caracterizar, dentre outros. Tá? Vejam que isso são operações intelectuais. E em objetivos específicos, que são objetivos que a gente escreve para poder atender ao objetivo geral. A gente pode dizer que o objetivo geral ele é dividido em específicos. Ao se alcançar os objetivos específicos, alcança-se o geral. Então, algumas sugestões, mais uma vez, sugestões, tá? Identificar, descrever, mapear, comparar, relacionar, discutir, dentre outros. Esses não são os únicos a serem usados. Isso é uma sugestão. Pode ser que outros professores tenham outras perspectivas. Essa é a minha sugestão. Mas uma coisa é certa: se o nosso mestrado é acadêmico, eu preciso de uma operação intelectual. Não, o seu resultado final vai ser uma dissertação. Ele não vai ser um projeto de consultoria. Isso é importante colocar. Bom, no referencial teórico, aí também sugestão minha, isso não está escrito no edital, tá? Eu sempre trabalho dessa forma, um conceito central e aí eu pego um ou dois autores, um autor de referência ou uma autora de referência, uma autora que seja clássica, ou um autor clássico, e depois eu tenho conceitos operacionais que vão estar um pouco mais vinculados aos objetivos específicos, não que não estejam ao objetivo geral, certo? Então, aí você precisaria de mais um ou dois autores, lembrando do nosso tamanho, né? Para todas essas questões, a gente vai ter entre 15 e 20 páginas, à exceção da capa e da folha de rosto. Quando você entrar na metodologia, no mestrado, a metodologia normalmente, pelo fato do aluno não ter tido muita experiência anterior, ou se tiver tido, foi em iniciação científica, iniciação à docência, ou PET, ou mesmo trabalhos de extensão e de pesquisa, o que eu sugiro é o seguinte: você pode escolher uma abordagem. Tem muita gente que fala de abordagem quanti e quali ao mesmo quanti aqui é quantitativa, quali é qualitativa ao mesmo tempo. Eu acho difícil, não é impossível, a depender da capacidade do candidato, de trabalhar com os dois ao mesmo tempo, certo? Mas se eu fizesse um processo seletivo hoje, eu escolheria um método qualitativo ou um quantitativo. É claro que todo projeto qualitativo ele vai ter uma parte quantitativa, nem que seja uma estatística descritiva. E vice-versa, todo projeto quantitativo vai ter uma parte qualitativa que vai dissertar sobre ele. Agora, o que entra de importante? Além de você caracterizar o tipo da sua pesquisa, seria interessante você falar como é que você vai abordar e como é que você vai analisar seus dados. Tá?
Lembrando que você tem fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias são aquelas que você vai conseguir de forma primária, você mesmo vai as conseguir. E as secundárias são aquelas que já existem, como dados do IBGE, dados do IPEA e da ONU ou de qualquer outro órgão, ou mesmo trabalhos já realizados, certo? Agora, deixe claro como é que você vai ter acesso a essas fontes, tanto primárias quanto fontes secundárias. E depois de conseguir os dados, como é que você pretende analisá-los? Certo? Então, é interessante que isso seja uma outra temática, né? Como é que você vai analisar esses dados? Este canal tem o objetivo de trabalhar com essas temáticas, mas essas análises elas serão mais à frente. Eu acho que para esse processo seletivo ainda não estarão disponíveis aqui, mas existem outros lugares onde você pode buscar isso e sempre que possível converse com alguém que já está ou já esteve em programas estrito sensu. E as referências bibliográficas ao final, certo? Minimamente organizadas. O projeto, o edital, pelo menos eu não identifiquei, ele não pede um formato para essas referências, mas eu sugiro que você use um formato para todo o projeto. Tá? O normal, no projeto não fala disso, no projeto não, no edital, pelo menos eu não encontrei, fala da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu sugiro que isso seja atendido. Bom, esse canal se propõe a tratar de temas relativos à pós-graduação em estrito sensu, mestrado e doutorado. Nessa série que nós estamos terminando aqui, a gente está falando de editais, mas o canal não vai se restringir a isso. Sugestões aqui nos comentários, ou você pode falar diretamente comigo, os meus contatos estão aí. Nos vemos em breve.